Oi, pessoal, tudo bem? O assunto da nossa aula de hoje são conceitos primitivos, substâncias puras e misturas. Vocês podem verificar esse conteúdo na frente 2 da apostila de vocês, segunda aula, que está na página 785. Vamos começar então. Antes de nós iniciarmos a aula, é importante nós lembrarmos que a maioria dos materiais que a gente tem, que a gente encontra no nosso dia a dia, eles normalmente não são substâncias puras, normalmente são misturas. Então, por exemplo, a lágrima, né, do nosso olho, quando nós choramos, apesar dela ter uma homogeneidade na sua forma, ela é uma mistura de água e sais minerais, entre outras substâncias. E essas misturas, como nós podemos lembrar, elas podem ser homogêneas, como é o caso da nossa lágrima, uma mistura formada por diferentes substâncias, mas nós enxergamos uma única fase. Nós vamos retomar esse conceito de fase nessa aula. E outras são heterogêneas, como quando nós misturamos água e areia do mar. Então, para aprofundar um pouquinho mais sobre estudo sobre as misturas e também os métodos de separação, nós vamos começar voltando lá no modelo atômico de Dalton. E por que isso? O modelo atômico de Dalton, apesar de ser um dos primeiros, né, a serem trabalhados na química, primeiro, mais especificamente, a ficar conhecido na química moderna, e por ser muito simples, ele não é muito utilizado. Porém, em algumas circunstâncias, ele, por ser um modelo, se adapta bem para que nós possamos entender a teoria. Então, o modelo de Dalton vai ser útil nessa parte quando nós começarmos a falar de substâncias puras e misturas. Então, vamos só retomar o conceito dele. Vocês podem ver, então, aqui, John Dalton, né? Químico que criou esse modelo que ficou conhecido como modelo da bola de bilhar ou esfera maciça, que apesar de nós sabermos que conceitualmente ele é limitado, Dalton também nos mostrou algumas coisas importantes com a sua teoria. Primeiro, segundo a teoria de Dalton, tudo é formado por átomos. A segunda coisa que Dalton nos diz em sua teoria é que os átomos iguais possuem propriedades iguais, inclusive a massa. Então, como a gente pode observar nessa representação, nós temos aqui o átomo de hidrogênio, que é representado como uma esfera menor, com átomos de oxigênio representados como esferas intermediárias, com uma cor diferente propositalmente para nos mostrar que é um átomo diferente daqueles de hidrogênio que nós vimos antes. E os átomos de bromo, que além de ter o tamanho maior, também têm uma coloração maior, simplesmente para nos indicar que são átomos diferentes, e se são diferentes, possuem características diferentes. O terceiro ponto da teoria atômica de Dalton, que é muito importante, é que ele nos diz que átomos diferentes possuem propriedades diferentes, inclusive a massa, como nós já falamos no exemplo anterior. E o quarto ponto importante dessa teoria é que os átomos podem combinar-se entre si, através das reações químicas, né? Formando, então, estruturas que são estáveis quimicamente. A partir dessa releitura da teoria atômica de Dalton, observe a imagem que está aqui neste slide. Nós vamos iniciar pela primeira imagem, que nós temos a representação do átomo de hidrogênio, configurado como essa esfera com um xizinho no meio, representação do átomo de oxigênio, que tem este símbolo como característica, representação do átomo de carbono, que é uma esfera com duas cores, e a representação do átomo de nitrogênio. Então, observe que nós utilizamos o modelo de Dalton para detalhar e diferenciar os átomos que pertencem a diferentes elementos químicos
que pertencem a diferentes elementos químicos que estão presentes nessa imagem. A segunda imagem nos mostra a associação desses átomos, né? Então, aqui na primeira figura, da segunda imagem, nós temos dois átomos de hidrogênio ligados. Aqui nós temos a representação de dois átomos de oxigênio, também ligados, formando molécula de gás oxigênio. E aqui nós temos a representação de duas moléculas de nitrogênio ligadas, formando o gás nitrogênio, que a gente encontra tão abundantemente no ar. Então, isso é para nos mostrar que a combinação entre dois átomos, dois ou mais átomos, mas que pertençam ao mesmo elemento químico, isso forma substâncias simples. Então, o que define uma substância simples? É definida por ser formada por átomos do mesmo elemento químico. Já a terceira imagem, nós temos a representação de algumas moléculas mais complexas, né? Em que são formadas por dois tipos diferentes de átomo. Então, observe a molécula da água, em que nós temos um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Molécula NH3 de amônia, nós temos um átomo de nitrogênio ligado a 3 de hidrogênio e a molécula de CO2, gás carbônico, que é formada por um átomo de carbono e 2 de oxigênio ligados a este. Essa terceira representação nos traz exemplos de substâncias compostas, ou seja, substâncias compostas são aquelas formadas por diferentes átomos ligados entre si. Isso representa uma substância composta. Já a quarta representação, em que nós temos duas moléculas de gás hidrogênio, representadas aqui, que interagem com uma molécula de gás oxigênio. No final, nós vamos ter a formação de duas moléculas de água. Esse processo nada mais é do que uma reação química. Ou seja, é a definição do quarto ponto da teoria atômica de Dalton, em que ele nos diz que os átomos tendem a se combinar. Esse processo acontece em transformação de matéria, de forma que eles passem a ser mais estáveis quimicamente. Então, vamos resumir o que a gente viu até agora. Substâncias puras e misturas. Vamos diferenciar uma da outra. Substâncias puras são formadas por um só tipo de substância, ou seja, um só tipo de molécula. Então, por exemplo, se eu pego uma quantidade de água, e água pura, não tem mais nenhum outro tipo de molécula ali misturado com as moléculas de água, isso configura uma substância pura, eu só tenho moléculas H2O. E uma mistura? Ela é formada por dois ou mais tipos de substâncias que estão ali juntas, ou seja, se eu tenho dois ou mais tipos de moléculas misturadas entre si, isso configura uma mistura. E para diferenciar substância simples de substância composta? As substâncias simples são formadas por um único tipo de átomo. Eu posso ter, por exemplo, o ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio ligados. Apesar de ter 3 átomos, é uma substância simples porque só existe átomo de oxigênio, um tipo de átomo apenas. E uma substância composta é formada por 2 ou mais tipos de átomos. Então, eu tenho uma molécula só, um tipo de molécula apenas, mas essa molécula é formada por 2 ou mais tipos diferentes de átomos. E agora, nós vamos começar a estudar sobre sistemas, diferenciando-os entre sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos. Então, basicamente, o que diferencia um sistema do outro? O sistema homogêneo ele é formado por uma única fase e o sistema heterogêneo por 2 ou mais fases. Vamos rever o conceito de fase e entendê-lo mais claramente. Então, observe a imagem
que está também na apostila de vocês, em que nós temos dois sistemas. Primeiro sistema, nós temos a representação de uma mistura de água e areia. E o segundo sistema, nós temos a representação de uma mistura entre água e álcool. Se nós observarmos o primeiro sistema, é possível nós vermos duas porções distintas. Ou seja, eu consigo enxergar uma porção que é a água e uma segunda porção que é a areia que está ali no fundo. Já o segundo sistema, eu não enxergo duas porções distintas, eu enxergo como sendo uma mistura homogênea. Um sistema em que eu não tenho diferença visual das substâncias que o compõem. E aí a gente vai para o conceito de fase. Então, o que é realmente a fase? A fase ela é definida como toda a porção uniforme. Ou seja, quando eu falo de uma porção uniforme, normalmente, como eu disse anteriormente, a gente se refere ao que a gente enxerga, a parte visual. Mas não só isso. Em um sistema heterogêneo que há a presença de duas ou mais fases, nós não vamos apenas enxergar que existe uma diferença ali das porções que o formam, mas também existe diferença da densidade das substâncias que formam essa mistura heterogênea, do índice de refração das duas ou mais substâncias que estão ali. A temperatura de fusão e a temperatura de ebulição também são diferentes para as substâncias que a compõem, assim como o calor específico. Então, a fase, na realidade, é toda a porção uniforme, que seja uniforme visual, química e fisicamente, que está dentro de um mesmo sistema. Portanto, se eu verificar a temperatura de ebulição da água, nós vamos perceber que ela vai ser muito menor do que a temperatura de ebulição da areia. Isso configura um sistema com duas fases distintas, portanto, um sistema heterogêneo. Agora, se eu observar a mistura entre água e álcool, nós não enxergaremos fases distintas, sendo então impossível a gente distinguir os dois componentes só de visualizar, né? Diferente do sistema 1. Uma outra coisa que é importante nós falarmos é que num sistema homogêneo, as propriedades físicas e químicas também são as mesmas, então nós não temos uma diferença de porções, tanto de características físicas e químicas. Não, nós enxergamos uma única fase e química e fisicamente também apresentam características iguais ao longo de todo o sistema. Observe agora essa imagem que também está na apostila de vocês, em que nós temos água líquida e gelo, que é água no estado sólido. Aqui nós temos a representação de uma substância pura composta. Por quê? A água é formada por moléculas, né, que tem hidrogênio e oxigênio. Isso configura uma substância composta. Tem dois diferentes átomos formando uma mesma molécula. Por outro lado, ele não é uma mistura porque, apesar de nós enxergarmos duas fases diferentes, a gente vê o gelo bem diferenciado da água líquida, ambos são água, ambos têm a mesma constituição química. Então, apesar de ser sim uma substância pura, ele é um sistema heterogêneo, pois eu consigo ver fases diferentes. E aí, como eu posso determinar, né, com mais facilidade se um sistema vai ser homogêneo ou heterogêneo? Olha essas dicas. Então, sempre que nós tivermos uma mistura de gases, essa mistura ela vai ser homogênea, porque os gases eles se espalham e ocupam de forma homogênea o sistema, o ambiente em que eles estão. Toda mistura entre sólidos sempre vai ser heterogênea, com exceção apenas das ligas metálicas. Mas então, se eu misturar açúcar e sal, que são muito parecidos, será que isso não configura uma mistura, um sistema homogêneo? Não, porque se nós observarmos bem, mesmo utilizando uma lupa,
nós vamos perceber que existe diferença do tamanho do grão. Portanto, é uma mistura heterogênea. E as misturas entre líquidos, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Isso vai estar muito relacionado com a polaridade das substâncias que fazem parte dessa mistura. Normalmente, substâncias polares dissolvem substâncias polares, né? Lembra daquela regra semelhante dissolve semelhante, mas não é sempre, então temos que ter cuidado. Agora vamos falar um pouco sobre a alotropia. O que é a alotropia? Ela é a propriedade que alguns elementos químicos têm que os permitem formar substâncias simples diferentes. Como assim? Vamos observar esses dois arranjos que estão sendo demonstrados nas imagens. Nós temos aqui o primeiro arranjo, a representação da estrutura cristalina de um diamante. Então, nós percebemos, né, esse formato hexagonal e cada vértice que nós encontramos aqui, representados por essas bolinhas, são formados por átomos de carbono. Então, apesar de ser uma molécula complexa, um complexo, né, de moléculas, elas configuram uma substância simples porque são formadas apenas por um tipo de átomo, que nesse caso é o carbono. E aqui a gente tem a representação da estrutura do grafite, que também é formado por átomos de carbono apenas, porém a sua configuração espacial é diferente da configuração do diamante, apesar de ambos serem carbonos. Essa diferente configuração espacial, forma de cristalização, nos permite entender e perceber que tanto as propriedades físicas como as propriedades químicas dessas substâncias são diferentes também. Portanto, elas não possuem o mesmo ponto de ebulição, não possuem o mesmo ponto de fusão. O índice de refração é diferente, o calor específico é diferente. O diamante, por exemplo, ele é um mau condutor de eletricidade, mas é um bom condutor térmico. Já o grafite é bom condutor térmico e bom condutor de eletricidade. Então, todas essas características são definidas, apesar de serem formadas, novamente, pelo mesmo átomo, que é carbono. A forma, a estrutura tridimensional que elas apresentam configuram diferentes propriedades físicas e químicas. E isso é o que nós chamamos de alotropia. Ok? Então, aqui, se vocês observarem o carbono e o diamante, a gente vai perceber que o diamante ele tem essa constituição dos átomos bem próximos, bem interligados, né? Ligados fortemente. Isso configura o fato de diamante ter uma dureza muito grande, né? Ser um objeto com uma dureza elevada. Já o grafite, a dureza dele é muito menor quando comparada com o diamante. Isso porque ele é formado pela interposição, né, pela sobreposição de lâminas de estruturas de carbono. Então, aqui nós estamos vendo lâminas de carbono diferentes, né, que foram separadas para que a gente entendesse a sua composição. Então, quando nós escrevemos com lápis na folha, a marca que fica ali, ela acontece por essas lâminas das estruturas do carbono que ficam sobre a folha. Uma curiosidade interessante é que o grafite que está no nosso lápis, ele não é formado apenas por grafite em si, e sim por uma mistura do grafite com argila. Por isso ele tem essa maleabilidade maior, essa fluidez na hora de escrever. O diamante, se ele é submetido a uma série de condições, né, específicas, como temperatura, pressão e tempo, né, que ele está ali naquele local, com o passar do tempo ele se desestrutura, perde essa configuração cristalina que ele tem e pode se transformar em grafite. Um outro fato interessante é que, além de tudo isso que nós estamos falando, simplesmente, apesar de serem a mesma substância, aliás, apesar de serem formados pelo mesmo elemento químico, visualmente a gente consegue perceber a diferença dos compostos, né? O diamante ele tem essa transparência e o grafite ele apresenta aquela coloração mais acinzentada. Então, a
O arranjo cristalino, o arranjo molecular dessa substância simples, acaba também influenciando a parte visual que nós enxergamos. Aqui nós temos também mais duas representações, né, de substâncias simples formadas por átomos de carbono apenas. Aqui a gente tem a representação do grafeno, que é um nanomaterial muito utilizado atualmente na indústria, por ter várias propriedades físicas e químicas atrativas e por ser barato para ser construído, para ser fabricado. Perceba que o grafeno ele é formado também de uma estrutura hexagonal, uma folha, então ele não tem uma estrutura 3D, ele é bidimensional. E nesses vértices a gente tem a presença de carbono apenas. Outro uso que se dá para o grafeno são os nanotubos. Têm sido também muito utilizados atualmente, inclusive na medicina, na indústria farmacêutica, indústrias cosméticas, além da parte da engenharia, que utiliza muito esse material. O nanotubo de carbono ele é formado por uma folha de grafeno que foi enrolada para ter essa configuração de tubo, então ela é vazada no seu interior. Como vocês podem ver, o carbono ele tem uma diversidade grande de substâncias simples, né, de substâncias alotrópicas. Agora vamos ver mais dois tipos de substâncias que também têm essa propriedade da alotropia. A primeira delas é o oxigênio, que a gente tem a representação da molécula de gás oxigênio formada apenas por dois átomos de oxigênio ligados. E aqui a gente tem a representação das moléculas de ozônio, né, formada por 3 átomos de oxigênio. Ambos são substâncias simples, formadas com o mesmo elemento químico, mas que possuem propriedades físicas e químicas distintas. E aqui nós temos o fósforo. Nós temos o fósforo branco, que é formado por 4 átomos de fósforo ligados entre si, essa geometria. Por isso ele tem essa configuração, essa coloração esbranquiçada, com propriedades distintas, quando a gente compara em relação ao fósforo vermelho, que é formado por uma macromolécula de fósforos, né? Então, é como se nós tivéssemos várias moléculas de fósforos brancos interligadas entre si. Olha como nós podemos observar a diferença visualmente de uma substância e outra, mesmo que elas sejam formadas pelo mesmo elemento químico.